A abordagem que será apresentada a seguir se refere à situação onde temos uma esfera sofrendo um processo de aquecimento ou resfriamento. Neste caso, mais uma vez, por razões de conveniência, fica mais adequado tratar o problema empregando uma equação de conservação expressa em coordenadas esféricas. O sistema que será analisado é visto esquematicamente aqui na figura. Temos uma esfera com raio R0. A posição adimensional foi definida como sendo R dividido por R0. Esse valor variará entre 0 no centro e 1 na superfície. Consideraremos que a temperatura da esfera no início do processo está uniforme no valor TI e que essa esfera é resfriada ou aquecida de maneira uniforme ao longo de toda a sua superfície, utilizando um fluido que esteja a uma temperatura T infinito e um coeficiente de transferência de calor H. Considerando então um sistema unidimensional com transferência de calor apenas ao longo da direção radial, um material com propriedades físicas constantes K, ρ e Cp e sem geração de calor, a equação de conservação geral para coordenadas esféricas pode ser simplificada retirando os termos de transferência ao longo da direção φ, ao longo da direção θ e removendo o termo de geração, restando apenas o termo de transferência de calor na direção radial e o termo de acúmulo de energia, uma vez que estamos tratando de um problema transiente. Com essas considerações, a equação geral se simplifica inicialmente para essa versão aqui do lado esquerdo, e com a hipótese de K constante, podemos passá-lo para fora da derivada e dividir toda a equação por Cp multiplicado por ρ, e obteremos então a equação diferencial que governa o processo de transferência de calor num sistema de coordenadas esféricas com material com propriedades físicas constantes. Essa equação diferencial, para ser resolvida, demanda que especifiquemos condições de contorno e condições iniciais, o que será feito no próximo slide. A condição inicial que será especificada corresponde a uma temperatura uniforme ao longo de todo o interior da esfera. Neste caso, matematicamente, nós podemos dizer que a temperatura ao longo de todas as posições R no instante de tempo t igual a zero corresponde a um valor uniforme TI. As condições de contorno são semelhantes àquelas que foram especificadas para o caso de um sistema cilíndrico. No centro, uma condição de simetria, dT/dr em R igual a zero, e na superfície da esfera, R igual a R0, condição de balanço de energia para uma superfície, fluxo de calor por condução igual ao fluxo de calor por convecção. Lembro mais uma vez que aqui, na hora de definir a ordem dessas duas temperaturas, temos que respeitar a convenção que especifica que transferência de calor positiva é aquela que ocorre no mesmo sentido do crescimento do eixo. Então, essa formulação é consistente com esta convenção que é uniformemente, geralmente utilizada na literatura. Com as condições de contorno e a equação que governa o processo de transferência de calor, nós podemos afirmar que a temperatura no interior da esfera depende dessa série de variáveis. Mais uma vez, é cômodo, é prático que agrupemos essas variáveis em termos de variáveis adimensionais, que temos a temperatura θ asterisco adimensional, definida de maneira análoga ao que foi feito nos casos de geometria plana e cilíndrica, o número de BO, usando como parâmetro geométrico o raio da esfera, posição radial adimensional, R dividido por R0, vai variar entre 0 e 1, assim como essa temperatura adimensional, e uma escala de tempo adimensional, que é o número de Fourier. A equação, então, que representa a solução do perfil de temperatura, ela pode ser, ao invés de ser escrita em função dessas variáveis originais, ser descrita em termos do θ asterisco, em função da posição radial adimensional, do número de Biot e do número de Fourier. Mais uma vez, essa solução vai ser expressa na forma de uma função em séries. A solução para o caso de um sistema em geometria esférica é apresentada aqui nessa série de equações. Nós temos a temperatura dimensional, obtida através dessa série que está especificada aqui. Mais uma vez, nós temos o zeta como os autovalores, que vão ter vários índices,
e esses autovalores eles são definidos a partir da solução dessa equação que está apresentada aqui. Então, para um dado valor de BO, nós podemos determinar uma série de valores de zeta, denominados autovalores. Aqui a função trigonométrica é a função cotangente, que é uma função cíclica, e nós encontraremos, então, neste caso, raízes zeta, que vão estar distribuídas ao longo do domínio, entre valores de 0 a π, depois de π a 2π, e assim por diante. Então, teremos um número infinito desses autovalores, que podem ser utilizados, então, nesta equação aqui da esquerda, para determinar os valores das constantes C, índice N, e, finalmente, substituídos aqui nessa série. Mais uma vez, essa série converge, não necessariamente temos que calcular um número muito elevado de termos para conseguir a convergência dela. Então, o procedimento de cálculo vai ser detalhado no próximo slide, mas consiste basicamente em calcular o BO, determinar os autovalores, os valores da constante e substituí-lo nos diferentes termos aqui da série. A sequência, então, de cálculo das temperaturas adimensionais e, posteriormente, das temperaturas no interior da esfera vai passar pelo cálculo do número de BO, a determinação dos autovalores, das constantes Cn e cálculo dos termos da série até que alcancemos convergência. Mais uma vez, uma planilha que executa este cálculo, estimando os 30 primeiros termos da série, vai ser fornecida para que vocês pratiquem e utilizem na solução de exercício e dos exemplos que serão propostos em sala e aqui nos vídeos. De forma semelhante ao que aconteceu para as geometrias plana e esférica, quando o valor do Fourier é superior a 0,2, nós precisamos de calcular apenas o primeiro termo da série, que está especificado aqui, onde temos o valor de θ asterisco. Então, nesse caso, precisamos de determinar apenas o primeiro valor do autovalor, zeta1. Conhecendo este valor, determinamos o valor de C1 e podemos, então, calcular a distribuição de temperatura, substituindo aqui diferentes valores de R asterisco, variando de 0 no centro até 1 na superfície. A temperatura no centro ela é calculada através dessa equação, C1 exponencial de menos zeta1 ao quadrado, vezes o número de Fourier. Aqui eu destaco um engano muito comum de se cometer, é colocar o valor de zeta com o sinal menos e elevar tudo ao quadrado. Na realidade, o que deve ser feito é elevar o valor de zeta ao quadrado e só depois colocar o sinal menos para o cálculo dessa exponencial. Essa exponencial ela vai ter sempre valores inferiores a 1, porque estaremos tratando sempre com valores de exponenciais de um número negativo. Neste slide é reproduzida uma tabela que consta no livro do Incropera e no livro de Fenômeno de Transporte editado pela BM também, onde, para o caso de geometria esférica, são apresentados os primeiros valores de zeta e de C1 para alguns valores de BO. Na tabela que aparece no Incropera e no livro há mais valores de BO, e, logicamente, outras raízes podem ser obtidas utilizando o solver do Excel, como foi feito na planilha que foi fornecida para vocês. Mais uma vez, seguindo metodologia semelhante ao que foi utilizada anteriormente, podemos fazer estimativa das quantidades de energia removida ou fornecida para a peça, para situações onde o tempo fornece valores de Fourier superiores a 0,1, onde utilizamos apenas o primeiro termo da série, e mais uma vez nós podemos determinar essa quantidade de calor removida ou fornecida em relação ao máximo de calor que pode ser retirado ou fornecido para a peça, que é o que ocorre quando a peça alcança o equilíbrio térmico com o fluido que a está aquecendo ou resfriando. Então, esse valor de Q sobre Q0 é um número que vai variar entre 0 e 1 e que demanda o cálculo da temperatura no centro da peça num dado instante de tempo e o conhecimento do primeiro valor do zeta. Para encerrar esta etapa do capítulo, é proposto aqui um exercício para que vocês resolvam, que nós discutamos posteriormente em sala, onde está sendo feito um tratamento de esferas de aço inoxidável EZ304, que estão aquecidas e vão ser resfriadas em banho de óleo, ou seja, sofrerão um tratamento de resfriamento acelerado.
O diâmetro de cada esfera é de 20 milímetros, o coeficiente de transferência de calor foi fornecido, 1000 watts metro quadrado Kelvin, e foi solicitado, então, qual que deve ser o tempo que as esferas devem permanecer imersas no banho para que a sua temperatura superficial alcance 100 centígrados. É solicitado também que seja calculada a temperatura no centro da esfera, nesse instante de tempo que foi determinado aqui anteriormente. A parte B do problema fala que, se forem resfriadas 10.000 esferas por hora, qual que deve ser a taxa de energia que deve ser removida do banho de óleo para mantê-la a temperatura de 40 centígrados. Esse exemplo será resolvido, vocês devem resolvê-lo para que possamos posteriormente discuti-lo em sala.